Bem-vindo ao resumo do dia Renko Mais, um programa onde eu faço uma análise do mini dólar e do mini índice futuro, dos pontos operacionais que a gente tem no dia, para quem usa o método Renko Mais, para quem estuda comigo na assessoria, para quem adquiriu o curso gravado, enfim, para quem está aprendendo a fazer operações dentro do método Renko Mais, para quem usa o método Renko Mais. Deixa aí sempre o convite para você que queira fazer parte da assessoria Trader Renko Mais ou adquirir o curso Método Renko Mais. Só dá um pulinho aqui no nosso site oficial www.renkomais.com.br e lá você vai ter mais informações sobre o custo da assessoria, como funciona a assessoria, o custo do, do curso, né? O que tem dentro do curso. Tem o meu e-book gratuito lá, que eu descrevo o método Renko Mais, são 90 páginas dentro desse e-book aí, descrevendo o método, os padrões de box, enfim, né? Dito isso, vamos então começar a análise aí do mini dólar futuro nos 60 minutos. O mini dólar futuro, ele tá numa região de conforto aqui, né? Pelo 60 aqui, a gente vê que ele encontrou uma região, ele está numa lateralidade bem ampla a princípio, né? Ele tem a extremidade entre o 61 e o 111 lá em cima, né? Como as extremidades dessa lateralidade, né? Essa lateralidade ela deu início aqui assim, mais ou menos nessa região, né? Então seria ali no dia 14 do 7, né? Então 14 do mês passado, um mês mais ou menos, em que essa lateralidade se formou. Então a gente tem esse range mais longo, mas o preço verdadeiramente ele trabalha muito mais tempo aqui dentro, né? Se eu pegar um retângulo e desenhar um retângulo, né? O preço, vamos lá, teria mais ou menos esse aqui, o retângulo. Então olha aí, vocês conseguem ver que nos 60 minutos o preço ele trabalha muito mais tempo dentro desse retângulo, que a gente estaria entre os 5,18, 5,17 aí, e 5,27, 5,28 por aí mais ou menos, né? Então a gente está dentro desse range aí, o dólar tá brigando bastante aí, tá bem difícil, né? Hoje, se a gente for pela análise de abertura, né? Esse aqui é o fechamento de ontem, tá? O dia de hoje está aqui escondido. A gente teria um seguidor de tendência que não está dando tendência nenhuma. Então a gente não tem tendência. A gente tem o que? Oscilação, né, de preço, então oscilação de lateralidade. Essa oscilação de lateralidade ela estava se encontrando no meio do caminho, porque ela está em cima do zero. Então ela está no meio do caminho, tá? o oscilador. E uma figura que eu não gosto, tá? Não gosto de vê-la, que é um triângulo. É um triângulo se fechando, ele é ruim. Um triângulo se abrindo, né? O que eu chamo de triângulo de expansão, né? Ele vai se abrindo, né? O preço ele vai, rompe topo e volta, né? Rompe fundo e volta, rompe topo e volta, rompe fundo e volta. Assim ele vai trabalhando. Esse sim, né? O triângulo se abrindo é interessante, mas o triângulo se fechando é muito ruim. É perda de range, é complicado. Eu não gosto não indico estar tradando esse tipo de figura, tá? Ou se for tradar, é claro, ter muita cautela, mas é claro também, estou falando isso aqui em cima dos 60 minutos, né? Então, essa visão de 60 estava dando o quê? Pra gente ter muita cautela, muita paciência no dia, e foi o que se provou, né? O dia ele abriu, um gap de baixa, veio, fez uma mínima, foi lá, máxima, veio para mínima, segurou na mínima, tá aí brigando aí, né? Então ele foi e voltou, né? O preço ele foi, voltou e não saiu do mesmo lugar. Bollinger nos 60 minutos foi se fechando. Um dia de range lateral aí no dólar, bem difícil. Probabilidade que deve estar sendo aí, deve estar com uma aparência de doji no diário, né? Olha lá, doji, é claro, tá em cima da abertura, tá? Então ele tá literalmente na abertura. Então, sombra, é difícil tradear isso aqui. O dólar no diário ele vem, né, também se fechando, ele vem nesse rangezinho curto, tá difícil tradear o dólar, não tá fácil, mas sim, tem operações e a gente vai ver quais foram elas então agora, através da lupa aqui do 5R. Então, vamos lá para o 5R.
Então 5R, fechamento de ontem, quinta-feira. Tinha esse FIBO aqui mais longo, tá? Para estar trabalhando no dólar. E claro, poderia estar trabalhando um FIBO mais curto. A gente teve um gapzinho, tá? Mas eu acho que esse gap aqui foi irrelevante até para o dólar, tá? 11 pontos aí, 10 pontos. Pode se considerar um gap, mas assim, teria que esperar aí o primeiro fundo do dia mais relevante, né? Poderia ser esse primeiro fundo aqui? Até poderia, mas aí é um FIBO bem curtinho, né? Então assim, poderia ter um FIBO com uma volta, com rompimento de topo, alguma coisa assim. Ele veio aqui, tá? Ele veio logo aqui. Aqui também, o que aconteceu aqui? Eu tive uma falha de rompimento de 2 boxes que se tornou uma caixa Pandora. Ó. Por enquanto, era um bear, né? Vamos lá. Tinha se tornado um bear. Se tornou uma falha de rompimento de 2 boxes. E que veio a se tornar um double bear, né? Aí também teria essa ideia do double bear. Virou uma caixa Pandora. Por isso que eu falo assim, na abertura do mercado, às vezes é melhor a gente não estar tradando, não estar operando, porque é perigoso. É complexo você operar a abertura, ele pode dar muito sinal falso, né? Ó, aqui é 9h20 da manhã ainda. Então, se você estava abrindo posição aqui de venda, ou aqui, e acabou sendo estopado, você saiu estopado antes das 9h30 da manhã, baseado em estatística que também acabava. Se você olhasse aqui para trás, eu tive bem na abertura do mercado, tive um bear e não deu resultado. Então assim, tô no meio de uma correção de alta, porque se a gente for ver, isso aqui é perna, correção. Então eu estaria aí no meio da correção, exatamente nos 50%. Era muito fator corroborando a não vender aqui. Que aqui ainda fosse uma armadilha. O que para mim vender, o que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar um topo duplo. Eu tenho que esperar um teste de topo verdadeiro. E aí sim eu posso estar tentando confirmar essa venda. Então, vamos lá. Continuando aqui. Eu estou falando isso porque se você vendeu aqui e saiu estopado, essas são as condições, esses são os motivos para que você saiu estopado, tá? Para que você entenda também isso aí, porque tem os dois lados da moeda, não adianta. A gente tem o gain como tem o stop, tá? O stop é a nossa proteção, porque de repente, se você não se estopa aqui nem aqui, você às vezes acabaria estopando lá em cima, né? E aí na vez de perder 6 pontos aí, poderia estar perdendo 3 vezes mais, né? Então tem tudo isso também, né? O stop não é o erro. Não quer dizer que você está errado. Stop é uma proteção. O mercado ele faz aquilo que ele bem entende. Ele tem 2 posições para ele ir, para compra e para venda. Às vezes a gente está olhando para uma determinada posição do mercado e o mercado ele dá sinais de que ele vai para essa posição. Só que são armadilhas que a gente às vezes acaba caindo e o stop ele está aí para nos proteger disso, né? Então, de repente, quando você vê essa caixa Pandora, você consegue se zerar. Antes, né? Se você entrou aqui, você consegue, né? No primeiro bear, com 3 pontos você consegue se zerar. Se você entrou no double bear, aí né, pegou o stop ali em cima mesmo. Foi bem rápido essa virada. E o preço vai lá em cima. Quando o preço vai lá em cima, ó, ele dá uma espécie de padrão de continuidade aqui, bem café com leite, tá? Ele dá um box sem sombra nenhuma. Ele faz uma sombra, mas um pavio, né? Só que um pavio bem curto, né? Então, assim, ele não dá muita força para esse padrão, dando assim, ó, esse é um padrão de continuidade legítimo e forte, né? É um padrão de continuidade? Mas bem fraquinho, né? E ele acaba virando, então, um padrão de falha de continuidade. Ele tem um baita do martelo, é a região de fechamento de gap. Aqui eu posso traçar um FIBO, tá? Poderia estar traçando FIBO já aqui. Então, poderia, por exemplo, estar traçando FIBO para compra, né? Pensando no quê? Que aqui vai ter algum tipo de falha e ele vai voltar para compra. Ou posso também, claro, traçar ele para venda. Então esse seria o FIBO do pivô, né, que a gente diz. E olha lá, ele bateu 23, né? Então, bateu 23. Vamos lá. Segurou 4 boxes, aqui seria
né? Não seria errado pensar numa correção de 4 boxes para compra. Porém, comprar aqui 4 boxes, correção de 4 boxes, com um topo duplo desse, acho errado, tá? Acho errado. Não acho legal, principalmente porque correção de 4 boxes não são bons sinais de tendência, tá? Correção de 4 boxes pode levar a lateralidade, pode servir na tendência? Pode também, mas não são os melhores sinais. Então, não seria uma boa entrada aqui não na compra. Mas para quem estava procurando uma venda, aqui no 48 vender, eu teria a dinâmica de 8, pegar 8, 9 pontos aí, até 10 pontos, pegando 7,6, que seria 23, 7,6, né, a dinâmica do filé, como pegar o 48 e levar para o 100. Então, aí eu venderia no 48, buscando 100, tem 15 pontos. Então, de 8 a 15 pontos, tem no trade. Olha lá, foi lá, bateu no 100, segurou, não tocou o 111, novamente 4 box, tá? Só que aí 4 box mais baixo, testando fundo, tá? Corrobora essa entrada? Arriscada, bem arriscada, mas daria sim para estar se fazendo. O problema dela, o único problema dela não tem problema, é bem na abertura das... o único problema dela é que ela tá sendo colocada aí na abertura do mercado à vista, né? Às 10 horas da manhã. Então, pode ter um pouco de volatilidade, né, na abertura do mercado, mas não que estragaria o pensamento do quê? Do 7,6 para o 23. Voltar o filé, né? Fazer o filé para cima. Então, ó, teria até 16 pontos nessa entrada. Essa seria uma entrada muito melhor, tá? Seria uma entrada de continuidade, vamos dizer. Essa aqui seria uma segunda entrada. Essa aqui é uma entrada de continuidade, né? Então, teria aí 10, 11, 12 pontos aí para estar extraindo de alvo dentro dessa operação aqui, 23,76. E o preço foi, segurou, correção de 3 box, aí ele dá mais uma segurada, mais uma correção de 2 box. São tradáveis essas correções? São, só que aí a dinâmica, você teria que estar tentando pegar 4,8 pro zero, né? E aí sem passar pelo filé, era complexo. Não que não daria resultado, deu, né? 13 pontos aí, a primeira operação, a segunda daria uns 10 pontos. Então era válido estar entrando aqui, porém ela não seria tão, como que eu poderia dizer, não tem uma probabilidade tão boa, tá? Principalmente porque elas estão perto do alvo, né? Que seria 7,6, 23. Mas elas foram, ambas tocaram lá no 111, segurou com mais uma correção de 2 box. É claro, para quem tava com o FIBO virado para compra, né? Então você talvez, vamos ver, não tá errado também, pessoal. Quem traçou esse FIBO aqui, tá? Também não vai estar errado. Então, perdão, essa correção de 2 boxes aqui bateu no 111, né? Difícil comprar aqui, né? Difícil porque está em cima do 111. 111 é complexo. Aí o preço foi no 41. Então, tipo, teria aí 10 pontos de alvo aí para estar buscando. Perdão. É bem difícil essa operação aqui em cima, tá? Bem difícil mesmo. Baixa probabilidade. Não sei se eu faria ela, né? Eu não tô tradando dólar nesses últimos tempos por causa dessa lateralidade toda. Eu prefiro não estar operando dólar. Eu sou mais especialista mesmo no mini índice. Mas até que teve algumas oportunidades até então, né? Agora já 10h40 da manhã aqui, o preço segurando num 4,1. Ele soltou um bear, geralmente, né? Na tendência de alta bear, ele é armadilha, né? Tenho novamente um tipo de uma continuidade ali, bem café com leite, bem ruim, que se tornou uma falha. Era válido tentar comprar aqui? Era válido. Prestou com 4,1, comprar para levar lá para o 61. Seria mais ou menos 11 pontos, aí 11 pontos e meio de alvo.
Mas ele toca novamente 4-1 e segura, né? Ele não vai. Ele cai mais um pouco. Novamente aqui, poderia estar entrando? Sim, poderia estar entrando sim, tá? Seria mais uma entrada de compra válida, tá? Essa que seria a segunda entrada. Eu teria aí para o alvo 13 pontos. E novamente, o preço não foi, ele segurou, fez topo duplo, novamente, né? Então, micro topo duplo dentro de um topo duplo. Ficou bem difícil aí o preço. O preço briga, cai novamente no 100, ele fica bem lateral aí, bem lateral. Caixa de Pandora, bull. Esse bull, quem comprou ele para tentar levar para o 61, poderia ter tentado pegar até 11 pontos e meio. E ele foi cravado. Cravado no 61. Cravou, né? Bateu cravadíssimo no 61. E depois disso, o dólar realmente inverte. Difícil pegar esse bear aqui, tá? Esse bear muito difícil. Bateu no 61, ele voltou no 111, ou seja, é dinâmica válida de FIBO, né? Muita gente talvez até tenha tentado pensar, estava pensando na compra, não que comprar aqui seja certo, tá? Não tem padrão de boxe nenhum validando essa compra, nenhum. Então não era certo comprar aí. O preço dá sinais de continuidade aqui, muito forte. E aí ele solta outro bear. É válido vender esse bear? Não, também não. Tá muito próximo a alvo já, ó. Níveis de FIBO aqui abaixo. Correção de 2 box. E aí eu solto um bear. Esse bear, aí sim eu teria assim, uma venda mais tranquila um pouco para se fazer. 12 pontos. Já a meio-dia. E aí o preço volta pro menos 11. Fica aí o resto do dia trabalhando aí próximo dessa dinâmica menos 11, 23, 48 agora. 4h42 da tarde. Aqui tá marcando 16h28, mas é porque esse box abriu às 16h28, tá? Então, em 29 segundos. Então ele tá aí cotando desde esse horário. O preço então aqui no FIBO, por assim dizer, né? Fez um 61 lá em cima e voltou. E olha aí, ó. Ciclo de mercado feito, tá? Tá aí. O FIBO nosso aqui tava no meio do ciclo de mercado, né? Ficou bem no meio do ciclo de mercado, mas funcionou muito bem tanto para cima quanto para baixo. Se eu inverter ele aqui, ó, ele bateu um 61 lá em cima. Aqui eu acho que ele chegou a um 2,7 no máximo, né? Vamos ver. Pronto, ó lá. 1,27. Mas fez o ciclo de mercado, iniciou e fechou. Bem legal, bem interessante mesmo. Teve-se algumas oportunidades aí para se aproveitar no dólar. Deu para tirar aí umas pontuações médias aí de 10 pontos aí por operação. Mas eu acho que para um range lateral como foi aí, como está sendo o dólar nos últimos dias, bem interessante, né? Andou bem, não andou mal, andou 61 pontos, mas as entradas aqui foi bem difícil de estar pegando. Não que esteja errado, quem vendeu aqui pegou essas pontuações. Não quer dizer que está errado. O problema é a baixa probabilidade, tá? Você acostumar seu cérebro a fazer trades de baixa probabilidade. E aí você vai estar sempre se arriscando. Você sempre vai estar entrando nos trades de limite, né? Então eu fiz muito isso e depois que eu parei de fazer isso é que eu comecei a ter algum tipo de sucesso aqui na bolsa. Algum tipo de sucesso nas minhas operações. Então por isso que eu falei que a melhor entrada estava aqui, tá? De toda essa venda que caiu, ó, o preço caiu lá do topo até a entrada, ele caiu 41 pontos, tá? Eu peguei aí, vamos dizer assim, a gente tinha aí os últimos 20 pontos, né, de queda final a partir desse bear. Mas foi ele que deu um trade com uma probabilidade estatística mais alta. Beleza? Então essa foi a análise aqui do dólar. Espero que tenha gostado. Se gostou, já peço para que deixe o like aí, ajude a fortalecer o canal, interaja com algum comentário, alguma dúvida que tenha.
Eu deixo sempre o link do grupo do Telegram, tá, na descrição do vídeo. Então se você quiser ir lá fazer parte do grupo do Telegram também. Ontem eu soltei material exclusivo pro Discord e pro pessoal do Telegram, tá? Vou começar a partir de agora também a produzir alguns vídeos que eu vou soltar lá no grupo exclusivo para o pessoal do Telegram, só que esse grupo é aberto. Tem o grupo dos alunos, mas esse grupo que eu estou convidando vocês, ele é aberto a qualquer um, pode ir lá, e eu vou estar produzindo também material exclusivo para esse grupo. Então, já que fizemos análise aí no dólar, né? Tivemos até que algumas boas operações aí no dia para quem usa o método. Vamos dar um pulinho lá nos 60 minutos do mini índice e fazer a análise agora do mini índice futuro. Então agora 60 minutos do mini índice, fechamento de ontem. O preço apontado para venda, né? O preço ele estava dando aqui pelos indicadores venda, tudo mais. O preço tá querendo dar venda, mas dois indicadores me chamando ainda a atenção para que essa venda não engatilhasse ainda hoje e fosse com força, que é as médias longas aqui, 305 laranjada e 610 a vermelha aqui. Isso aqui é FI ao cubo lá, FICUB, Mestre Bo Williams. Bem difícil, tá? Bem difícil de não estar respeitando isso aqui. Então assim, a venda ela tá tentando acontecer. Eu tô fazendo topos, né? Vindo de topos ou de mesma altura ou acaba fazendo topo mais baixo, né? Mas não tá conseguindo romper fundo e dar continuidade, dar sequência nas vendas. Então tá bem difícil, bem amarrado o preço. Anda dando uns ranges interessantes até? Sim, né? Anda dando bons ranges, dá para estar extraindo capital desses ranges que tem dado, né? Dos dias, mas não tem saído do lugar, né? Tem ficado aí nessa região aí de 123, 120 mil, né? Máximo aí, batendo agora próximo aos 124 mil. Mas aí cada vez mais baixo, aí até que chegamos no 120, né? Chegamos até no 120 mais baixo ali. Tocamos o nível de FIBO 76. Então agora validamos esse 76. Viemos lá do 111, né? Ó, o último toque no nível de fazer dinâmica de FIBA que foi aqui, ó, no 111. Vamos lá, price action, ó. 111, 7,6. Então seguiu o caminho dele, o preço, tocou no 7,6. O que poderia se esperar de hoje era um dia lateral mesmo, um dia difícil para se trabalhar, um dia com um range complicado, né, da gente estar trabalhando, mas que poderia sim ter momentos onde a gente pode estar extraindo capital, né? Se a gente tiver calma, ir rastreando o preço, seguindo o preço, a gente vai entender onde está no suporte, onde está numa resistência, né? Ou se está criando um suporte, criando uma resistência intradiária ali, onde a gente pode estar fazendo as nossas operações, né? O dia ele foi bem de correções, né? De correção profunda. A gente teve uma barra que eu achei, até quando essa barra fechou, eu achei que era uma barra de rompimento forte que ia jogar o preço para baixo, mas acabou que não, anulou isso aí. Os indicadores estão querendo mudar, o preço já também tentando mudar, porém acabei de ter lá o cruzamento lá em cima, tá, das médias, então isso aqui também pode ser uma correção. E aí dessa correção o preço retome, as médias estão bem apontadas para baixo, né? Então vamos ter que analisar agora na semana que vem o que o preço pode estar fazendo de longo prazo. Eu sei que no dia de hoje a gente teve uma lateralidade, que tendo essa lateralidade aí a gente teve boas operações tanto na compra quanto na venda, né? Na questão da segunda hora do dia foi muito boa para venda, né? Teve boas oportunidades. Então vamos lá para o 10R. Vamos ver onde essas oportunidades apareceram e onde a gente teve os melhores momentos de mercado aí, tá? Para estar fazendo operações no dia de hoje do mini índice futuro. Então estamos aqui no 10R, fechamento de ontem.
tivemos um pequeno gap bem relevante nessa abertura. Tivemos esse topo. E aí poderíamos ter tanto esse fibo aqui, tá? Poderia estar usando esse fibo mais curtinho, quanto esse fibo para trás aqui, tá? Eu achei interessante esse fibo aqui, tá? Então vamos estar trabalhando com ele. Foi ele também que eu falei para o pessoal tá traçando, né? Porque ele poderia estar sendo usado no Morning Foco, tá? Esse é uma ação que eu faço toda manhã com o pessoal, tá? Numa análise tanto do diário, do 60, do 15 minutos, né? Mas principalmente diário 60 minutos, de probabilidade de direcional, do que a gente pode ter de regiões de suporte e resistência. Enfim, é uma chamada para o foco, né? Para que a gente já comece a só respirar mercado aí a partir das 8h30 da manhã, cada vez mais ficar focado na tela. E tenho recebido bons feedbacks positivos aí dos alunos. Os alunos falam que faz bastante diferença, que cada Morning Foco aí é uma boa aula. Então já deixei de antemão agradecimento a vocês, meus alunos, aí por estar estão dispostos também a estar se dedicando ao método, se dedicando a entender o mercado, porque é claro, sem toda essa dedicação aí, nada disso poderia estar acontecendo. Então, continuando aqui, vamos lá, vamos fazer análise aí. Aqui o mercado ele já chega aqui 9h07 da manhã ainda, então não valido até, eu falo que até as 9h15 beleza, depois das 9h15 nós podemos estar fazendo algum tipo de operação. E aí aqui já teríamos uma, tá? Tenho essa falha de rompimento de 2 box. Ela é uma operação bem ousada, tá? Pelo momento, 9h20 da manhã, tá? A entrada dela seria às 9h23. É uma entrada bem ousada. Probabilidade baixa, tá? Baixa por causa do momento e tudo mais, tá? Mas que teria-se um alvo inicial aqui, né? Da dinâmica 23,76, como, claro, também poder fazer o scalp. Aqui a gente tinha uma confluência de níveis aí, né? De linhas aqui de Fibo. O 7,8, bem na verdade, não é bem um nível de Fibo, né? Ele tá aí apenas para destaque do 7,6, tá? Eu coloco 7,8 para destacar o 7,6. Mas é uma confluência, estaria aí no 4,8. Então a venda aqui eu teria aí de 175 a 220 pontos de alvo inicial e até 400 pontos lá no alvo secundário, né? O preço vai dar uma correção de 2 boxes, mais uma correção de 2 boxes. Então assim, ó, para que fique nítido, né? E claro, eu tive uma falha de rompimento de 2 boxes, e aí eu tive uma correção de 2 boxes e uma segunda correção de 2 boxes. Eu tive 2 boxes na sequência, né? 2 tipos de padrão e uma sequência de 3 duplas, né? Por assim dizer, de box compradores. Entra naquela máxima de 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, tá? Vender aqui, muito arriscado. Muito arriscado, tá? Muito arriscado. Não que não estava dentro da dinâmica 23,76, mas é arriscado. Por quê? Porque o preço pode estar segurando. E aí foi o que aconteceu. O preço segurou, acabou dando um bull aqui. Então se de repente você não estava vendedor, estava comprador, tá? E estava esperando uma compra, você viu esse fundo duplo aqui, tá? E acabou localizando esse bull como um bull de ignição, mais ou menos semelhante ao que estava aqui atrás e que jogou o preço para abertura lá em cima. Não está errado esse tipo de visão, tá? Não estaria errado. Então a compra 4,8, qual que é a dinâmica? 0. Tá lá, 365 pontos de alvo. Foi lá, na bucha. Bateu, rompeu um pouquinho. O preço cai novamente. Tenta voltar, 23, segura. Dá uma brigada. E aí ele vem com 4 boxes. É um topo duplo. Posso considerar uma correção de 4 boxes? Pode considerar uma correção de 4 boxes, sim. Não é errado, tá? Mas é assim, é uma correção de 4 boxes dentro de uma perninha de venda,
tá? Bem fraca, bem pequena, dentro de uma movimentação de alta grande e forte, né? Então, assim, vender aí seria arriscado. Só não seria mais arriscado, só não é mais arriscado por quê? Porque eu estou fazendo um topo duplo mais baixo. Então, por isso que eu estou validando essa entrada. E aí seria o quê? Dinâmica 0, voltar para 48, né? Então, a venda aqui, 300 pontos de alvo aí para baixo. Soltei um bear. Vale a pena vender esse bear? Poderia. Mas é um scalp curto, é 200 pontos. Não teria mais que isso, né? Porque ele dá uma segurada, ele volta. Né? Uma dupla correção de 2 boxes aqui. Correção de 2 boxes, se for ver, correções de 2 boxes chegaram a dar resultado. A última, é claro, que não deu aqui. Mas deram resultado a princípio, né? Tanto a falha de rompimento quanto essa segunda correção aqui também não deu um bom resultado. Mas os 2 boxes tinham funcionado, por assim dizer, na venda. Se não quisesse vender aí, por causa de não ter ainda uma corroboração tão forte, também tá certo, tá? Também não estaria errado esse pensamento de, ó, eu tô olhando aqui, acho que a correção de 2 boxes não encaixou, tá? Então não vou entrar. Beleza. Só que a venda aqui, ó, 23,76, tá? Para quem vendeu a dinâmica entre entrada e alvo, tá aí, 23,76, 330, 320 pontos, o preço vai um pouquinho a mais. Ele solta um bear chegando. Correção de 3 box, tá? Em cima de uma falha, né? Isso aqui foi uma falha, então difícil tá vendendo aqui, a princípio, tá? Essa entrada aí é difícil de fazer. O preço vai, segura de novo. E aí ele dá uma falha de rompimento de 2 boxes. Aí sim, opa, falha de rompimento de 2 boxes. Já tive uma aqui que funcionou. Então eu posso entrar nessa? Posso. Onde é que tá o alvo? 7,6, 111. Olha lá. 260 pontos. Pô, muito bom. É uma pontuação boa, não é ruim. Perdão. Então, mais um trade com eficiência, por assim dizer. Teve calma, tranquilidade. Mas se você entrou na primeira entrada aqui, porque essa aqui é a segunda entrada. Se você entrou aqui na primeira entrada, não tem importância também, assim. Quer dizer, claro que tem importância porque o preço voltou, ele te deu esse calor. Mas se você tá com o stop no lugar correto, se você não moveu o seu stop, se você não trouxe o stop para dentro do range, que seria o que? Abaixo do pavio, para dentro do pavio, tá? Então o seu stop não foi acionado. Aí é claro, se você também está aguentando uma correção, seu alvo seria mais longo. Enfim, né? Você estaria buscando uma posição um pouquinho melhor. Então se você entrou aqui, talvez o seu alvo estaria lá no 2,7, estaria lá no 4,1, você estaria aí buscando 400, 500, 600 pontos de alvo, né? E até 500 pontos ele bateu, tá? Até 500 pontos daqui dessa entrada bateu. Agora, se você busca um trade de mais velocidade, de uma assertividade mais tranquila, ó, 250 pontos. Tá aí, bateu 250, foi. Correção de 2 box. Aqui eu não valido essas entradas aqui, por quê? Porque, tipo, ele tá vindo já de uma movimentação de fractal aqui para trás. Se você olhar para trás, vai perder 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso começar a ter um provável ABC. Então, assim, ainda não tem o fim da 5? Não tem o fim da 5. Mas as vendas, só para scalp, né? Para longo, para você pegar um trade longo, eu acho difícil. Tá? Bem difícil mesmo. O preço volta novamente. Olha, mais uma correção de 3 boxes, né? Similar. A venda aqui, o alvo seria um 4,1. Seria aí, ó, 220 pontos de alvo. Então, assim, às vezes não vale o risco. Não vale você entrar. Ó, ela nem foi lá no 4,1, ela não tocou um 4,1. O que aconteceu aqui? Ele soltou 4 box, ele deu uma continuidade bem daquelas, né, como eu digo, café com leite, né? Bem fraquinha essa continuidade, então não dá para validar. Essa entrada também não é válido você tentar fazer, não existe falhas de rompimento de 4 box, tá? Então é difícil entrar aqui. E aí o preço, o que ele faz? Vai lá em cima, né?
Vai lá em cima. Muito difícil entrar aqui. Muito difícil. Aí o preço volta. Dá uma brigada aí. Caixas de Pandora. Aí ele toca 7,5 e ele dá o que? Uma falha de rompimento de 2 boxes. Novamente, ó, falha de rompimento de 2 boxes aqui, falha de rompimento de 2 boxes lá no início do dia, mais uma falha de rompimento de 2 boxes. Aonde está meu alvo? 7,5. O alvo conservador é 127. O alvo de trade, de dinâmica, seria 141, né? Perdão, seria 127 mesmo, tá? Porque o 41 não. Porque o 41 ele ficou aqui devendo, então é perigoso, tá? É perigoso estar tentando levar para o 41. Eu não levaria para ele, tá? Eu levaria aqui para um 27, mas 300 pontos de alvo aí eu acho que tá muito bom. Para um 41 seria 450, talvez por esses 150 pontos a mais aí não valeria o risco. Mas uma entrada aqui seria uma entrada válida? Seria. O alvo continua ali, então seria um trade mais curto, seria aí 205. Eu acho que daria aí até 250 pontos, aí, só que aí abaixo do nível, né? Então, perigoso, caixa de Pandora, falha de rompimento de 2 boxes. Quem comprou aqui estava errado? Não, não estava errado, tá? O alvo seria um 27100, então seria 200 pontos, seria um alvo de contra-tendência, um scalp de contra-tendência. Olha lá, bateu na bucha, 100, tá aí, ó. Então é um alvo de contra-tendência, só que tem que colocar a cabeça, seria um contra-tendência. Por que contra-tendência? Porque, ó, de novo, eu estou fazendo topos ascendentes, eu venho, ó, de um movimento de força, tá, para baixo. Eu tô tentando romper fundo, então assim, era para ter muito cuidado nessa compra, muito cuidado mesmo. O preço vai, caixa Pandora, solta um bear e aí ele toca um 4-1, ou seja, para quem vendeu aqui para segurar para um 4-1, você teve que ficar bastante tempo posicionado aí para chegar no 4-1, né? 17 minutos aí, 15 minutos. Não é tanto tempo também não, para ganhar 500 pontos. Mas para ganhar 400, você não precisou ficar 10. Então assim, por causa de 100 pontos a mais, perdão, né? Acho que também não valeria esse risco não, tá? E aí o preço vai, toca um 4-1, segura o 4-1, volta, solta um bull, falha nele, dá uma correção de 2 boxes e aí vai lá para cima, vai tentar novos níveis, correção de 3 boxes. Era válido entrar aqui? Olha, complicado, né? Complicado, mas como o preço ele do 141 não poderia estar voltando 7,5, era até válido sim comprar no 100 para tentar levar lá pro 48, seria aí 360 pontos, mas quem buscou 260, 250 pontos pegou. Quem quis pegar tudo não conseguiu, o preço deu uma brigada aí antes de ir, e aí ele toca o nível, segura, volta, não deu nenhum tipo de sinal de entrada esse bull aí, nenhum deles acho que seria válido entrar, tá? E aí já começo da tarde aí de sexta-feira acho que trabalhar à tarde aí não vale a pena, tá? Não vale para uma sexta-feira, perigoso demais, mas até que teve bastante movimentação ainda no dia. Estamos aí 5:08 da tarde agora, onde o preço tá, né? O preço foi lá no 4,1, voltou no 111, ou seja, olha aí, ó. Fez um ciclo de mercado maior e um mini ciclo de mercado aqui, ó, no mesmo dia. Bem interessante isso. Eu acho magnífico isso aí no mercado, por isso que cada dia mais ele me atrai mais e mais e mais, porque esse ciclo de mercado, se você entende ele, você consegue fazer boas operações, você consegue extrair capital do mercado, mesmo em dias laterais, mesmo em ranges até um pouco mais curtos e tudo mais, né? Vamos ver hoje, eu acho que não foi não tão curto o range não, acho que a gente teve até um bom range. 1.400 pontos aí, 1.500 pontos, então teve um bom range sim, tá? Acho que deu para aproveitar bem, então aí teve até
algumas boas operações até no período da tarde. Estou vendo aqui, ó, teve esse bull bem colocado aqui depois de uma correção, né? Então nada o bull aqui, ó, deu de primeira 300 pontos, um pouco mais 380, 390. Depois esse bear aqui num topo duplo, né? Também daria aí para estar extraindo aí 300 pontos. Então teve bastante operação aí que deu aí 250, 300 pontos no dia de hoje, tá? Acho que foi bem legal aí a movimentação do dia. Deu oportunidade para o comprador, deu oportunidade para o vendedor. Acho que ambos daria para estar saindo satisfeito aí com meta feita no dia. Beleza? Então esse foi o resumo do dia. Se gostou, dá um like, compartilha o vídeo aí com quem você conhece, se inscreve aí no canal, não deixa de ativar o sino das notificações para estar recebendo em primeira mão sempre que eu lançar o resumo do dia ou que eu lançar algum outro vídeo. Deixa o convite aí para estar indo lá pro canal do Telegram nosso, deixa o link aí na descrição do vídeo para que você faça lá parte das aulas extras que eu vou soltar lá também, tá? São aulas que eu faço pro pessoal do Discord, né, pro meu pessoal, pro meus alunos, mas acabo compartilhando lá. Então fica o convite aí para você que tá sempre aqui vendo o resumo do dia, também tá vendo esse material extra. Já tem uma aulinha extra lá que eu gravei ontem, como tá identificando segundo as entradas e tudo mais, e entradas na continuidade. Então tá aí o convite, qualquer coisa, só ir lá, já tá nos vídeos salvos lá, nas mensagens fixadas. No mais, sempre muito obrigado aí pela audiência de todos, pela confiança. Parabéns aí para os meus alunos que estão se dedicando. Eu sei que às vezes os que estão um pouco mais longe aí, eu acho que se tivesse mesmo em uma situação ruim no mercado, não tivesse tendo algum tipo de loss mais pesado, estaria me procurando, porque sabe que pode contar comigo nisso. Então deixo um abraço também para vocês, e se tiver, tem que me procurar. Eu não consigo saber o que está acontecendo com quem está distante. Agora quem está próximo, que eu sei como que está indo, parabéns aí. Parabéns pelos estudos, pessoal, pela dedicação. Todos aí estão de parabéns. Beleza? Então, até mais. Até o próximo vídeo. Valeu.